Bom dia, queridos amigos, irmãos de caminhada. Eis-nos aqui de volta, trazendo o Evangelho aos seus corações, pedindo a Jesus que Ele nos fortaleça, nos ampare, a fim de que possamos compreender melhor as nossas dores e as nossas aflições. Hoje vamos ler o item 4, causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitas são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e das tolas vaidades que produzem a secura nos corações. Depois, mais tarde, quando colhe os que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e pelas decepções da vida, remontam passo a passo a origem dos males que os torturam e verificam se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer qualquer coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Índice especialmente sobre os que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as comentam. Nós gostaríamos de convidar a todos a elevar o seu pensamento, mentalizando a natureza, para que por meio da natureza possamos alcançar as vibrações maiores que nos elevam e que nos aproximam de Jesus e dos bons espíritos. Assim sendo, com o desejo de orar,
de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, nós suplicamos aos nossos benfeitores amigos que tragam para junto de nós vibrações de compreensão, de paz e de harmonia. E que nessas horas difíceis que a humanidade passa, e que todos nós também recebemos os influxos dessas vibrações, tenhamos fé, coragem e muita paciência para que nós possamos vencer as intemperanças de cada dia. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos sustente, nos dê força para que nós possamos prosseguir. Lembrando a cada um de nossos irmãos que muitas aflições são geradas pelas situações que Jesus nos disse. O escândalo existe, mas ai de quem o faça. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos estejam conosco nesta manhã. Que assim seja. Queridos amigos, nós vamos procurar refletir um pouco nas causas atuais das aflições. Nós sabemos que as aflições muitas vezes são geradas pelos sentimentos de orgulho, de egoísmo, que nós nos sentimos feridos, magoados e não temos a alegria ou a compreensão de sentirmos em determinados momentos o desejo de vibrar, de silenciar, de aquietar. As causas atuais das aflições, elas recaem sobre a vida presente. Nós temos outras, que vêm de outras reencarnações. Mas se nós formos remontar a origem dos males que nos envolvem hoje, nós podemos ver que a maior parte deles são consequências do nosso caráter e do proceder do nosso pensamento. Nós muitas vezes caímos em determinadas situações do dia a dia, justamente por não termos a vigilância. E somos muitas vezes imprevidentes. Então nós estimulamos o orgulho e a ambição e muitas vezes arruinamos os corações que mais amamos. É preciso que a gente reflita tanto em quem ofende, em quem se sente ofendido, a força desses sentimentos presente em nós. Quando nós estamos na pauta dos elogios, nós ficamos envaidecidos, não temos aflições. Mas quantos temos que pensar nas nossas mudanças íntimas, da nossa forma de manifestar o nosso pensamento, aí nós temos que ver quais são as arestas difíceis que ainda permeiam em nossa intimidade. Nós temos outra questão, que são causas atuais das aflições, quando nós não observamos bem as nossas escolhas. E muitas vezes essas escolhas são situações que nos levam a grandes dificuldades, uniões desgraçadas, como nos diz o Evangelho, porque está sustentada, baseada em cima de um cálculo de interesse ou de vaidade. Em tudo isso precisamos pensar, porque todas essas dissensões que acontecem no dia a dia da nossa vida é justamente uma falta de moderação do nosso pensamento, dos nossos estados mentais e das nossas atitudes que nos geram aflições, dores e muitas vezes até doenças, porque as enfermidades muitas vezes elas ocorrem devido à intemperança dos excessos de nossa personalidade, do gênero das nossas palavras, das lutas.
Então nós estamos vendo hoje, né, na questão de pais, quantos pais infelizes. E a gente pode observar que é porque nós fechamos os olhos desde a infância para as suas dificuldades e achando que mais tarde tudo isso seria corrigido. Isso é fruto do orgulho, do egoísmo e das vaidades, que ainda traz a secura do coração. Então, nós vemos que quando nós não educamos esses espíritos na infância até a adolescência, nós percebemos que nós não conseguimos mudar a sua personalidade. Personalidade esta que ela não admite ser chamada atenção, não admite enfrentar as dificuldades e muitas vezes nos tratam até com ingratidão. Isso cada dia tem aumentado mais. E nós vamos ver então que tudo isso gera consequências na própria existência. Então o Evangelho nos faz um convite para que a gente interrogue friamente as nossas consciências, a nossa consciência em tudo aquilo que nós temos trazido como decepção. Às vezes as decepções, elas são ocasionadas pelo nosso orgulho. Não admito que o outro fale o que eu precisava ouvir. Não admite um pingo de humildade para reconhecer que o outro não tem as construções que já tenho. Então o Evangelho diz: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Aí nós vamos ver que interfere muito nisso são as nossas relações. Porque quando nós temos uma relação de cobrança, de exigência, e que não admito que eu seja chamada a atenção, que eu seja muitas vezes corrigida, isso tem um reflexo muito grande em nossa personalidade, em nossas realizações. Então, aqui o Evangelho nos diz: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Nós somos a causa. Porque se eu julgar o comportamento do outro, eu estou sempre ignorando os sentimentos que trago dentro de mim. Muitas vezes eu não admito que aquilo que eu faço seja criticado, seja comentado. Eu gosto de ouvir que tudo que faço é extremamente bom, perfeito. E nós vamos ver que as causas das nossas maiores dificuldades são os próprios infortúnios que nós carregamos. Então, nós devemos ter um pouco mais de humildade, para que a nossa vaidade também pudesse diminuir e que nós pudéssemos compreender que os nossos relacionamentos não se fazem com pessoas, mas com espíritos, e que estamos juntos também para aprender. Nós temos um grande motivo para pensar que tudo o que nós fazemos, nós achamos que somos os melhores. Isso tem causado muitas dificuldades, até mesmo para dialogar, para fazer trocas. Então, todos nós estamos num processo de educação dos nossos sentimentos. E quando nós não olharmos para dentro de nós e reconhecer tudo que já recebemos, nós também não vamos aprender a multiplicar as nossas doações. Porque tudo que fazemos, nós achamos que somos bons, que somos competentes e que se eu faço melhor que o outro, e muitas vezes estou fazendo aquilo que não é mais do que o meu dever, a minha obrigação. Então, a lei humana, ela é diferente da lei de Deus, porque a lei de Deus, ela está dentro de nós, e é por isso que surge depois o arrependimento, o remorso,
a dor que nós carregamos, por não termos a humildade de pedir desculpas, de corrigir os nossos erros. Então, quanto mais eu fechar em mim mesmo, mais eu vou infracionar a lei, porque isso chama lei de amor. Então, nós temos que observar bastante quais são as forças que movem o meu pensamento. Por que que muitas vezes nós causamos dor no nosso irmão? Porque muitas vezes eu ainda não percebi que as minhas reações são frutos da minha vaidade. E é preciso que a gente veja que entre nós existe uma grande diferença. E as diferenças que existem entre nós está justamente na necessidade que temos de melhorar. Que construções temos feito no bem e que mal ainda carregamos dentro de nós. Essas experiências, esse olhar para essas experiências, às vezes elas chegam tarde, que nós deixamos muito para amanhã, postergamos sempre. E chega um momento, então, que torna difícil ressarcir. E quando a vida já foi desperdiçada e turbada, nos diz Kardec, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal, põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera que sei hoje quantos passos em falso teria evitado. Onde fica a gratidão? Onde mora a gratidão para com aqueles que tanto nos auxiliaram? Onde está este olhar para as dificuldades do outro? E aqui ele diz: como obreiro preguiçoso diz, perdi o meu dia. Também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no outro dia seguinte, permitindo-lhe nesse reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. Mas será que nós não podíamos melhorar tudo isso na própria existência? Com o conhecimento que já temos hoje? Será que não há tempo para a gente corrigir as arestas dos nossos sentimentos? Pense nisso, meus irmãos. Muitas causas atuais são geradas pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, arrogância, e que nem sempre olhamos isso com os olhos do amor e da fraternidade, do respeito e da gratidão. E que Jesus possa nos iluminar, nos amparar e nos fortalecer. Assim, Senhor, com um pensamento elevado a Ti, Mestre, repensando nos nossos atos, nas nossas atitudes e muitas vezes em nossas palavras, nós Te pedimos, Jesus, que ampare-nos na hora do passe, que tenhamos força para dissolver os nós que ainda estão dentro de nós, para que não venhamos aumentar as dores para o amanhã. Que o passe seja restaurador, que a água fluidificada nos sustente e que nós, ao recebermos a dádiva do amor divino, possamos nos sentirmos fortalecidos e amparados. Estendei essas vibrações àqueles entes queridos, a quem o nosso pensamento busca nesta manhã, que eles sintam-se envolvidos nas vibrações do seu amor. Que a paz estabeleça na intimidade consciencial destes espíritos. E que a proteção divina se faça para todos nós.
Jesus, amparai os nossos irmãos em dor, onde eles se encontrarem, que eles possam, Mestre, compreender as lutas redentoras que a reencarnação nos possibilita. Não estamos ao lado de determinados espíritos pelo acaso. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. E pedimos a Eurípedes, esse querido irmão, que leve aos corações em dor o consolo e o amparo, a brisa suave do seu espírito. Que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, alcance todos que ora oram conosco e aqueles outros que ainda não acordaram para a força que a prece oferece a cada um de nós. Muito obrigado, que Deus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.